Boa noite a todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Camila Rodrigues. Eu sou diretora da ESA, aqui da UAB Leopoldina. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor Rodrigo Dias, que é coordenador de Direito e Tecnologia da ESA e mestre e doutorando em Direito Civil. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer ter todos vocês aqui. A gente está com um ótimo número aqui, né? O tema realmente agora em voga, todo mundo preocupado, querendo se atualizar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e nesse caso aplicada a escritórios de advocacia. Queria agradecer aos alunos da Uniswan que estão aqui presentes também. A gente fechou uma parceria hoje com a Faculdade Uniswan. Então, eu gostaria de informar que, faltando meia hora para acabar essa aula, eu vou postar no chat, conforme vocês já foram informados, o link para que vocês entrem e façam a presença de vocês, confirmem a presença. Tá bom, professor? Muito obrigada pela presença. Pode ficar à vontade. Ótima aula a todos. Gente, primeiro agradecer a todos e todas da ESA Leopoldina, né? Não vou nominar porque vou cometer injustiça. Eu sei que tem várias pessoas envolvidas aí nesse projeto. Então, queria agradecer institucionalmente a ESA Leopoldina. É um prazer, é uma honra estar aqui falando para vocês. E para tantas pessoas, né? Estou vendo aqui quase 80 pessoas na nossa reunião. Eu não queria chamar isso aqui de aula, tá, doutora? Porque eu queria tornar isso algo mais informal e também deixá-los todos à vontade para... Eu estou com o chat aberto aqui, então estou acompanhando. Quem tiver pergunta, dúvida, eu quero e peço a vocês que façam, para não ficar uma coisa massiva de um monólogo aqui. E, gente, então eu queria bater um papo com vocês sobre LGPD e escritório de advocacia. E eu não queria ficar também restrito, gente, à implementação de LGPD para o escritório de advocacia. Por quê? Porque eu acho que a LGPD é uma oportunidade extraordinária para os escritórios de advocacia também, né? Para nós, advogados e advogadas. Eu até queria perguntar para vocês, todo mundo aqui é do direito? Tem alguém que não é do direito, gente? E aí, quando eu digo direito, estudante de direito é do direito, óbvio, né? Não precisa ser advogado, né? Tem muito estudante. Tem alguém que não seja? Francisco, Márcio, todo mundo é do direito. Eu presumo que vocês sejam do direito, mas o pessoal, hoje em dia, os cursos e aulas que eu tenho dado de LGPD, na ESA, 30% ou 20% não são do direito. Muita gente de contabilidade, muita gente de RH, muita gente de TI, o que só demonstra como o assunto é bastante horizontal, né? O tema LGPD não é um tema exclusivamente jurídico. Então tá ótimo. Eu estou falando aqui, nós estamos entre iguais, todo mundo acho que não vai ter nenhum problema de compreensão, até porque nós, advogados e advogadas, nós temos esse ranço de ficar falando termos jurídicos, né? Nós somos prolixos pra caramba, então vou tentar me controlar aqui e vou tentar não ficar nesse jargão jurídico que é horroroso, que eu tento abolir, mas eu confesso que eu tenho dificuldade, principalmente por fazer audiência, aquela formalidade toda, né? Mas, enfim, gente, primeiro falar da relevância da LGPD e de como surgiu a LGPD, né? A famosa Lei Geral de Proteção de Dados, que é o tema principal aqui da nossa palestra. Muita gente acha que a LGPD é uma novidade, né? Que foi algo que surgiu do além, que brotou literalmente lá no nosso parlamento, que foi aprovado e que ninguém sabe o que é isso, que não foi discutido. E, gente, falar para vocês, a LGPD é um projeto de aproximadamente 20 anos no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico, tá? A LGPD começou a ser desenhada há mais de uma década atrás, tá? Então, há muito tempo esse assunto já é debatido, e a inspiração da LGPD foi uma diretiva da Europa, diretiva europeia, de 1995. Então, gente, a Europa já tem uma espécie de LGPD, agora em 2018 virou um regulamento novo, né? Não é mais diretiva, virou regulamento. Mas desde 95 já tem uma espécie de LGPD na Europa.
Então, a gente se inspirou, a nossa inspiração brasileira é 100% na diretiva europeia, e depois atualizada com a GDPR, que é o Regulamento Europeu. Então, a nossa inspiração é 100% desses institutos europeus. Então, primeiro mito que eu acho que a gente tem que desconstruir, que eu vejo muita gente falando, mas que isso, que coisa é essa, coisa chata, LGPD, proteção de dados, privacidade, por que isso tem aqui? Isso tem aqui porque você ter um sistema de proteção de dados, um sistema jurídico de proteção de dados, é algo que se confunde com a democracia, é algo que permite o exercício das liberdades individuais. E por que eu estou falando isso, gente? Não é porque eu inventei isso, não é porque eu acho isso, não. Isso é uma verdade absoluta. Você hoje, com uma manipulação indevida, abusiva, ilícita dos dados pessoais das pessoas, você faz toda sorte de discriminação, de perseguição, enfim, todo tipo de prática condenável, seja ilícita, seja antiética, você faz com base em dados pessoais. Não sei se vocês já leram algum livro do Yuval Harari, que é hoje o autor talvez mais vendido no mundo, que tem aqueles livros Homo Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, enfim. O Yuval Harari é um professor da Universidade de Tel Aviv, um historiador que é formado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e é um dos maiores autores hoje do mundo. E o Yuval fala muito sobre isso, sobre como é possível hoje governos autoritários, empresas mal intencionadas, não só governos, perseguirem as pessoas, fazerem atitudes, ações discriminatórias simplesmente com base em dados pessoais. O Yuval fala uma coisa muito interessante, pode parecer óbvia, mas é genial essa sacada dele, porque ele foi um dos primeiros a falar isso. Ele fala o seguinte: antigamente, nos regimes ditatoriais, né, lá na Gestapo, na Alemanha, enfim, todas as ditaduras que tiveram, o mundo afora, Brasil também teve, Europa inteira teve ditadura, México, Argentina. Como é que se fazia perseguição, né, na ditadura? Eram os capangas, né, os delatores que ficavam lá bisbilhotando fisicamente a vida das pessoas, né? Os caras entravam de maneira sorrateira na sua casa para bisbilhotar a sua correspondência, manipulavam o seu lixo, ficavam seguindo para ver onde você ia, com quem você se reunia, com quem você falava, e a partir daí faziam essa análise para extrair informações, saber quem era você e, eventualmente, perseguir, te matar, te prender, fazer toda sorte de coisas terríveis que aconteceram. Como é que a gente faz isso hoje com a tecnologia? Sentado no computador. Você não precisa mais estar fisicamente em lugar nenhum para fazer essa manipulação de informações, manipulação de dados, muitas vezes para o bem, mas também muitas vezes para o mal. Então, o cerne de leis de proteção de dados no Brasil e no mundo é para isso. Não é para tornar ilícita qualquer atividade de tratamento de dados, não é para proibir tudo, como algumas pessoas falam de maneira totalmente equivocada. Não, é para empoderar minimamente os cidadãos e estabelecer alguns limites para o tratamento de dados. Vocês acham que tudo vai acabar depois da lei de geral de proteção de dados? Não, pelo contrário. A lei permite 10 possibilidades legais de tratamento de dados, 10 hipóteses: consentimento, legítimo interesse, cumprimento de dever contratual e por aí vai. Então, enfim, o objetivo da lei, é muito importante falar isso no início, não é acabar, não é tornar tudo ilegal, não é impedir tudo, nada disso. Isso é uma grande falácia que algumas pessoas propagam. O objetivo da lei é empoderar os cidadãos, dar direitos, dar deveres e estabelecer alguns limites para evitar tratamentos ilícitos e abusivos. Mas as práticas que se tem hoje
para tratamento de dados, elas vão continuar, tá? Óbvio que uma ou outra questão que é muito abusiva vai ter que parar, né? Senão vai se tornar uma atitude, um ato totalmente ilegal. Agora, você acha que o Facebook não vai mais existir depois da LGPD? O Facebook continua existindo depois da GDPR lá na Europa, que começou desde 2018. Todas as redes sociais continuam operando. Agora, tem que fazer uns ajustes, tem que parar algumas arestas para evitar problemas. A Karina está perguntando, Eliane, eu falo rápido mesmo, é um problema sério que eu tenho. Peço desculpas que eu me empolgo aqui, e se alguém não estiver entendendo, se eu estiver atropelando alguma coisa aqui, por favor, gritem. A Karina está perguntando 10 hipóteses de quê? Karina, a lei traz 10 hipóteses de licitude de tratamento de dados. O que eu quero dizer com isso? Traduzindo, né? A lei, como todas as leis de proteção de dados do mundo todo, ela fala o seguinte: toda atividade de tratamento de dados pessoais, ela tem que ser fundada em um requisito de tratamento de dado previsto na lei, tá? Então, para eu tratar dados pessoais, eu preciso achar um fundamento que está previsto no rol taxativo da LGPD. E a gente tem um rol com 10 itens na LGPD que traz 10 possibilidades. São elas: consentimento do titular. Então, se eu dei o meu consentimento para aquele agente de tratamento, ele pode tratar os meus dados. Segundo, cumprimento de dever contratual. Então, se tem um contrato entre as partes, há autorização para tratamento de dados, porque existe um contrato, tem que ter tratamento de dados, senão o contrato não funciona. Segundo, poder público para políticas públicas. Terceiro, né? O poder público para exercício de políticas públicas. Então, o Estado, lato sensu, né? Município, Estado, governo federal, vai poder continuar tratando dados. Não tem problema nenhum, porque ele faz políticas públicas, tá? Para saúde, tutela da saúde, né? Então, quando você vai no hospital, essas questões todas está contemplado lá. Para pesquisa, órgãos de pesquisa, órgãos acadêmicos, tem o famoso legítimo interesse, que eu não vou esgotar o assunto aqui, porque é um tema bastante complexo para a gente abordar. Proteção do crédito. Então, existe uma lei federal, inclusive, que trata do cadastro positivo. Enfim, a lei traz 10 requisitos de tratamento de dados pessoais, e você tem que enquadrar as suas atividades de tratamento dentro de um desses requisitos. Se você não enquadrar dentro desses requisitos, você vai estar em maus lençóis, porque você vai estar numa ilegalidade. E, gente, para vocês terem ideia, existem hoje mais de 130 países no mundo com lei geral de proteção de dados, tá? O Brasil não está adotando uma postura isolada, maluca, muito pelo contrário. É uma grande tendência mundial hoje você ter lei geral de proteção de dados. A gente quer muito entrar, né? E quando eu digo a gente, é o governo federal, né? O governo, desde o governo do Temer, né? E agora com o atual governo do Bolsonaro, os governantes falam abertamente que querem ingressar na OCDE, ou OECD, né? Que é aquela organização dos países mais desenvolvidos do mundo. Um dos requisitos objetivos para você ser admitido na OCDE hoje é ter lei geral de proteção de dados. Se você não tiver uma LGPD hoje, você não pode nem mandar a sua documentação e pedir para entrar na OCDE. Então, vocês vejam que não é um capricho, não é uma lei para atrapalhar as coisas, muito pelo contrário, é uma lei para trazer segurança jurídica. Como eu falei, é uma lei que se confunde com a democracia. Como é que você vai ter um país um país genuinamente democrático sem respeitar os dados pessoais dos cidadãos? Porque país que não respeita dados pessoais é país geralmente autoritário, né? Então, você pega todas as grandes democracias do mundo hoje, eles têm lei geral de proteção de dados, tá? O número 2, a Bruna está perguntando, o número 2 foi o quê? Alguém anotou? Ô, Bruna, eu não sei de cabeça a ordem dos requisitos de tratamento. Eu sei de cabeça que o primeiro é consentimento, eu sei que
o último é proteção do crédito, o penúltimo é legítimo interesse. Agora, os outros, a ordem, eu não sei de cabeça. E está tudo na lei, tá? Então, só vocês lerem a lei. A LGPD não é uma lei muito grande para ler. E, enfim, é relativamente tranquilo para achar isso, tá? Desculpa, ainda não decorei todos os artigos, mas pretendo um dia conseguir falar sobre tudo. E, gente, como a gente está falando aqui feita essa super introdução aqui, eu me alonguei demais, falando bastante coisa para vocês, a gente está falando de LGPD para escritórios de advocacia, né? Então, o que eu acho que é fundamental? Primeiro, todo mundo que tem escritório ou trabalha em escritório, fazer a adequação do seu escritório para a LGPD, né? Isso acho que é um passo fundamental. E, pessoal, a adequação à LGPD, ela é algo que é um trabalho profundo, é um trabalho sério pra caramba, é um trabalho de mudança de mentalidade, mudança cultural, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não achem que é coisa de igual fabricar um foguete. Ninguém precisa saber ser astronauta da NASA para fazer a implementação de LGPD. A gente tem algumas fases que eu vou falar para vocês e, para mim, não tem nenhuma diferença de implementar LGPD nos nossos escritórios de advocacia e implementar numa empresa, por exemplo. Eu estou atualmente implementando no meu escritório e os passos que eu estou seguindo são os mesmos que eu sigo nas empresas nas quais eu tenho dado consultoria de implementação de LGPD, porque eu estou hoje 100% envolvido nisso. Tenho feito bastante, já fiz alguns e continuo fazendo. Então, é algo que é tranquilo de fazer, especialmente se o seu escritório for pequeno. Nos grandes escritórios vai ser um pouco mais complicado, porque o volume de informações, as atividades de tratamento vão ser muitas, mas escritório pequeno é tranquilo. Tá? A questão, mas eu vou chegar lá, a gente vai falar sobre isso melhor daqui a pouco. Então, assim, eu acho fundamental essa adequação, até porque eu acho que o mercado, já está acontecendo, gente. O mercado está obrigando, está exigindo dos escritórios a adequação LGPD. Como eu estou bastante envolvido com a lei, aliás, eu estudei todos os projetos de lei antes da lei ser LGPD, antes dela ser promulgada. Eu sempre estudei bastante isso, sempre fui muito curioso e dediquei o meu mestrado inteiro, que eu já concluí, o meu livro que eu publiquei depois do mestrado, aos projetos de lei, e agora a lei propriamente dita. Então, muita gente, muito colega, muito amigo, sabe que eu estou dedicado ao assunto, e eu já recebi de uns 3 ou 4 colegas, advogados de grandes escritórios aqui do Rio de Janeiro, minuta de contrato de banco e de outras empresas, que eu não posso falar qual, alterando o contrato com os escritórios, inserindo cláusulas de adequação LGPD. Então, gente, é um caminho sem volta. Se a imposição, se a necessidade de adequação LGPD não vier pelas multas aplicadas pela NPD, pelas demandas que vão surgir em razão da LGPD quando ela entrar em vigor, isso vai vir pelo mercado, porque os seus clientes daqui a pouco vão te exigir adequação. Vão querer, por exemplo, prova, demonstração de que você mantém os dados pessoais em ambiente seguro. Vão querer prova, documentação de que você implementou LGPD no seu escritório. Vão querer prova de que você treinou os seus funcionários, os seus advogados, as advogadas, seus estagiários e estagiárias. Senão ele não te contrata. Ou senão ele vai ficar desconfiado por que você não fez. Tá? Então, essa é a primeira questão. O mercado já está exigindo, e daqui a pouco isso vai ser uma prática, acho que bastante reiterada. Vocês querem ver algo também que o mercado, de alguma forma, já mudou bastante? Regra de compliance, né? Desde que começou a Lava Jato e outras operações tantas criminais,
Todas as grandes empresas agora têm algum tipo de plano de compliance. Por quê? Eles viram o peso que é você ser colocado num escândalo de corrupção. Então, é algo que o mercado obrigou muita empresa a se adaptar. A Leidiane está perguntando, NPD, parece coisa de polícia, né? Leidiane, NPD, na verdade, eu quis dizer ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É uma autoridade que foi criada pela LGPD, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, e que está em fase de implementação. E essa autoridade, gente, ela pode aplicar multa de até 50 milhões de reais, tá? Não é besteira, não. É óbvio que tem uma série de critérios, mas ela tem uma marreta um pouco pesada. O Francisco está perguntando se essa lei será obrigatória. Francisco, toda lei é obrigatória, né? Então, com certeza será obrigatória. Ela vai entrar em vigor agora em setembro, né? Hoje é o primeiro dia de setembro. Então, até o final do mês, a lei está em vigor. Só falta um ato do presidente que vai acontecer até o fim do mês. Tá? A Bia está falando que parece que estão querendo incluí-la na Constituição Federal. Bia, na verdade, você está falando da PEC 17, que é a proposta de emenda constitucional que altera o artigo 5º para inserir proteção de dados no rol do artigo 5º. Tá? Então, vai fortalecer bastante, né? A ANPD não está ligada à Polícia Federal, não, a ANPD está ligada à Casa Civil da Presidência da República, mas ela é um órgão com independência na decisão, o presidente ou a Casa Civil, o Executivo, não podem interferir nas decisões da ANPD. Brasil é o país do jeitinho, não vou comentar, porque eu tenho que ser isento aqui. Enfim... E, pessoal, falando de implementação de LGPD nos escritórios de advocacia, como é que se dá a implementação de LGPD em qualquer ambiente, seja empresa ou escritório de advocacia, que eu não vejo, para fins de implementação, nenhum problema. Primeiro é fazer o mapeamento dos dados pessoais, que a gente chama de data mapping. Então, a primeira etapa é mapear tudo aquilo que tem de dado pessoal no escritório. Ficha de cliente, servidor com todas as petições. Gente, toda petição provavelmente vai ter algum dado pessoal, porque vai ter nome de cliente, vai ter o nome do advogado que assinou. Se tiver qualquer informação que possa identificar uma pessoa, vai ser dado pessoal. Folha de pagamento, gente. Toda gestão de folha de pagamento vai incidir LGPD. Então, tem que fazer esse mapeamento geral de todos os dados. Olha, eu tenho esse banco de dados aqui, que é que está no meu Google Drive, onde eu tenho todas as minhas petições. E essas petições contêm dados pessoais. Mapeei aqui. Eu tenho a gestão da folha de pagamento com 5 funcionários, que é feita pelo meu contador, que é o Zezinho, lá de Nova Iguaçu, que tem um escritório de contabilidade, ele que faz tudo, eu nem sei onde está isso, mas eu sei que está com ele. Tá bom, tá lá com ele. Você botou lá no documento. Aí eu tenho um cadastro de cliente que fica com a minha recepcionista num arquivo do Word no Google Drive dela. Tá bom, você mapeou aquelas informações, eu já tenho aquilo mapeado. A segunda etapa é você pegar todo esse mapeamento que você fez, tá? E enquadrar isso na LGPD. O que eu digo enquadrar isso na LGPD? Primeiro é achar qual é o fundamento legal para cada uma dessas atividades de tratamento que você mapeou. Então, as minhas petições, os meus documentos de gestão lá que eu faço do escritório que contém dados pessoais. Qual o fundamento que eu vou aplicar? Muito provavelmente, para o escritório de advocacia, vai ser o cumprimento de um dever contratual. Então, eu tenho um contrato com os meus clientes, não precisa ser escrito, tem muito contrato que é verbal, você está advogando para o seu vizinho, para o seu amigo, para a sua tia chata, que está pedindo para você fazer aquela ação do juizado, que você não queria fazer, mas fez para não ter problema no Natal de família. Enfim, o contrato pode ser verbal, pode ser qualquer coisa. Então, você vai enquadrar aquilo de acordo com os requisitos de tratamento que eu falei lá, que autorizam o tratamento de dados. Tá?
Dentro dessa mesma etapa, você vai estabelecer ações para se adequar à LGPD caso você veja que algo não está adequado. Então, por exemplo, tem várias coisas que eu não vou conseguir esgotar aqui hoje, gente, mas um dos focos fundamentais da LGPD é a segurança das informações. Então, a LGPD fala que você, quando estiver tratando dados pessoais, você tem que adotar medidas concretas para tentar dar o máximo de segurança àquelas informações. Você não tem que garantir a segurança, porque isso às vezes é uma obrigação impossível, mas você tem que fazer de tudo, basicamente a lei fala isso, você tem que fazer de tudo para dar segurança àquelas atividades de tratamento. Então, por exemplo, o que eu vou fazer com aquela minha secretária que tem a minha lista de clientes cadastradas com aniversário, com e-mail, com celular, num arquivo do Google Drive na conta pessoal dela? Eu vou tirar aquilo da conta pessoal dela, vou botar aquilo dentro de um ambiente seguro, num arquivo com senha, para poder controlar quem vai ter acesso àquele cadastro de clientes, para evitar um incidente de segurança, uma atividade de tratamento ilícito de dados. Então, isso é uma medida de adequação LGPD, dar mais segurança às informações. Outra coisa, criar um manualzinho interno para você circular e treinar os seus advogados e estagiários. E são questões bobas, gente. Por exemplo, um colega seu te pediu uma petição inicial, seu colega é recém-formado, está fazendo a primeira inicial dele lá no JEC. Aí ele fala, pô, negativaram o nome da minha esposa, eu preciso entrar com a ação contra a Vivo que negativou indevidamente. Me passa aí a inicial. Qual é a prática que a gente tem hoje? A gente pega uma inicial que a gente fez com todos os dados pessoais dos nossos clientes e manda para o nosso colega. Isso tem que acabar, gente. Você não pode repassar essas informações pessoais, aquela qualificação, tudo que possa identificar aquele cliente, você não pode mais passar isso para um colega. Isso vai ser uma atividade ilícita com base na LGPD. Você não vai ser impedido de passar a inicial. Você tem que adotar uma medida agora de cautela, de adequação. O que você vai fazer? Deleta e fala para os seus colegas, para as suas colegas de escritório, olha, toda a qualificação, todos os documentos daquele cliente que eles conferiram para a gente, para o nosso escritório, você não repassa para o seu colega. Você pode compartilhar os documentos tranquilamente. Agora, retira informação pessoal daquela petição, daquela peça, daquele documento. Criar rotinas nesse sentido. Outra questão de adequação, que é a mais elementar, que pouca gente se dá conta, botar senha nos computadores. Tem muito computador de escritório de estagiário, de sócio, de advogado que não tem senha. Qual a medida de segurança que ele adotou naquele computador? Nenhuma. Se foi um espertinho lá e pegou aquelas informações, às vezes de um processo de família, causou um dano ao cliente dele, aquele advogado pode responder se ficar provado que ele não tratou dados em segurança. Então, trava o computador com senha, bota um timer para depois de 5 minutos de inatividade ele travar e só reabrir com senha. Melhorar as senhas, não botar a senha do e-mail institucional do escritório 123456. Coisas simples. Então, medidas de segurança são fundamentais para um projeto de adequação. Tá? Então, essa segunda fase que eu digo, talvez seja a fase mais importante, que é você pegar o resultado dessa primeira fase, que foi o mapeamento de dados na primeira fase, e criar um plano de ação para a adaptação de tudo aquilo que você faz com dados pessoais para a LGPD. E a terceira fase é a implementação desse plano que foi criado através da primeira e segunda etapa. E aí vai depender do tamanho, da complexidade, do vulto do negócio que você tem. Então, geralmente, nos processos que eu faço, eu designo um responsável para cada item do processo de adequação. Olha, a gente tem que melhorar o software de gestão do negócio aqui que a gente está fazendo. Então, o Rodrigo vai ficar responsável pela interlocução com a empresa que desenvolveu o software, porque a gente tem que estabelecer um nível de hierarquia de acesso, a gente tem que melhorar as senhas e tal. Então, o Rodrigo tem um prazo de 30 dias para resolver o problema. Eu preciso revisar e refazer
todos os contratos, modelos que a empresa tem, que são 12 contratos modelos da empresa, para inserir cláusulas de segurança da informação, de melhora do consentimento e parará com o LGPD. E o Joãozinho vai ficar responsável por isso. Prazo de cumprimento, 60 dias. E por aí vai. Você cria uma planilha, você faz isso no Excel, você faz isso pelo Google Drive também. Mas acho que um dos focos mais importantes é a segurança da informação, né, dos dados pessoais, e outras tantas obrigações que a lei determina. E eu tenho comandado todos os processos de adequação com essa fórmula, em 3 etapas. Mas uma coisa que eu falei no início também, que eu reitero, que é muito importante, é uma mudança de cultura, gente. Hoje a gente tem uma cultura de desproteção de dados pessoais, né? Hoje a gente tem uma cultura de aquele negócio de repassar pelo grupo de WhatsApp. Muitas vezes você não se dá conta de que ali contém uma informação de um menor de idade, de uma pessoa vulnerável, uma informação de caráter religioso de uma pessoa, e às vezes você repassar uma informação dessa pode ser um ilícito, pode ser um incidente de segurança. Quantas vezes vocês não receberam cópia integral de processo com sigilo de segredo de justiça, gente? Isso não pode acontecer. Imagina se descobrem que foi o seu escritório que vazou esse documento com segredo de justiça. Além de um ilícito penal, você pode estar cometendo um ilícito também com base na LGPD. Então tem que tomar cuidado, tem que criar procedimentos internos, tem que treinar o pessoal, tem que falar com o seu recepcionista, com a sua recepcionista, que não pode passar qualquer informação pelo telefone, tem que se certificar que aquela pessoa que é o interlocutor no telefone é a mesma pessoa que você acha que está falando com você, tem que tomar cuidado com o que você passa por e-mail, e por aí vai. Tem que rever todo o seu servidor lá, o seu banco de dados, tem que rever todas as informações de folha de pagamento, tem que rever o contrato de trabalho, e por aí vai. É um trabalho de formiguinha, vendo item por item, para tentar fazer adequação. Oi, agora tem 1000 perguntas aqui no chat que eu vou tentar responder também. Posso fazer uma pergunta? Diga. Então, no caso, já tem muita empresa que meio que não está seguindo a lei, mas já está seguindo. Um exemplo é você deixar a bolsa em escaninhos, não colocar pendrive pessoal no computador da empresa, não levar celular para a mesa de escritório, não salvar nenhum arquivo no desktop, pois ele é limpo diariamente. Então, elas meio que já estão seguindo a lei sem dizer que é exatamente a lei, né? Ou não, seria alguma coisa mais complexa? Olha, já tem muitas empresas que estão seguindo a lei, e eu, por exemplo, já fiz revisão de contratos de várias empresas que já inseriram artigos da lei nos seus contratos e a lei não está em vigor, gente. É bom que a gente lembre, essa pergunta foi muito importante, porque a lei não está em vigor hoje, tá, gente? A lei não está valendo hoje, isso é muito importante. Então, a questão de responsabilidade civil, de sanções administrativas, de adequação ainda não está valendo. Ela vai entrar em vigor até o fim desse mês. Aí sim ela vai começar a surtir efeitos. Mas, gente, essa lei foi promulgada em 2018, justamente com um vacatio legis de 2 anos. Ela era para ter entrado em vigor em fevereiro desse ano, foi postergado para o meio desse ano, depois foi postergado para o meio do ano que vem, e aí o Senado vetou essa postergação para o ano que vem e manteve para agora. Tá? Em resumo, bem resumido, foi isso que aconteceu. Então, não é uma lei que apareceu ontem e que está todo mundo em surpresa. A gente já está com mais de 2 anos de vacatio legis dessa lei, justamente para possibilitar a adequação. E já tem várias empresas que já estão em fase final ou já estão adequadas à lei, justamente porque é isso que se propõe, né? O vacatio legis é com esse propósito, de possibilitar que as empresas se adequem. Professor, meu nome é Ilza, sou aluna da Uniswan. Eu estou bacharelando em Direito, mas eu tenho um escritório de contabilidade. O meu escritório ele tem um servidor em nuvem. A responsabilidade
dessa preservação de dados dos meus clientes é do meu escritório ou é da empresa que eu contratei com o meu servidor, já que eu não tenho um servidor interno? Oi, Vamos licença, lá. professor. Só um minutinho antes de você responder a pergunta, eu queria, por favor, pedir para as perguntas ou colocarem no chat para não interromper o professor com o microfone, tá? Obrigada. Então, Ilza, né, que fez a pergunta. Acho que foi a Ilza, não tenho certeza, porque tem muita gente aqui na minha tela, são 130 pessoas quase aqui. A sua pergunta é muito boa e é uma pergunta que não tem uma resposta simples. Então, vamos por partes. Primeiro, a sua responsabilidade com os seus clientes, você, na qualidade de agente de tratamento de dados pessoais desses seus clientes, a responsabilidade é sua. Então, você escolhe o servidor que você quiser e você vai responder eventualmente caso haja algum tratamento de dados ilícito com base na LGPD, tá? E nuvem hoje é a coisa mais comum. Agora, o servidor que você contratar também pode ter uma responsabilidade com base na relação contratual que ele tem com você. Qual é a minha sugestão para você e que eu dou para todos os meus clientes que eu estou fazendo adequação? Revisão desses contratos com essas empresas de outsourcing, né, de HD externo e por aí vai. Então, você vê nesses contratos se eles oferecem instrumentos especialmente de segurança da informação, que é o que vai importar para você, né? Criptografia, call center 24 horas, enfim, coisas, medidas adequadas que te tranquilizem de que aquela empresa, aquele servidor é realmente seguro, né? E empresa que desenvolve software, eu tenho me debruçado muito nas consultorias de adequação com isso, porque eu estou dando consultoria agora, por exemplo, uma empresa que ela faz software médico, ela desenvolve software médico. Então, ela está sendo muito cobrada pelos seus clientes, que são médicos, clínicas e hospitais, de ter garantia que aquele software é seguro. Então, isso é um grande problema, porque você tem que, por mais que você adote tudo, você não vai conseguir resolver tudo. Mas é fundamental você demonstrar a adoção dessas medidas. Então, acho que a minha sugestão para você é verificar, cobrar dessa empresa que você usa como nuvem, medidas de proteção, pergunta se ela já se adequou ao LGPD, provavelmente ela está sendo cobrada por outras pessoas sobre isso, e você também buscar, de alguma forma, fazer a sua adequação. Agora, para responder objetivamente a sua pergunta, a responsabilidade com seus clientes vai ser sua, tá? Isso decorre do que diz a LGPD, porque você é o agente de tratamento de dados, tá? Esse servidor não vai ser agente de tratamento de dados dos seus clientes, você que vai ser o agente. E aí você que tem que se responsabilizar por isso, tá? Eu vou dar uma olhada no chat aqui, porque tem muita coisa, senão não vai dar tempo, porque a gente tem 1 hora, né? Então, como faltam 15 minutos, eu vou dar uma olhada aqui, porque o pessoal perguntou muito, eu estava na empolgação aqui, falando sem parar, não consigo parar, e não quis interromper o raciocínio. O Francisco está perguntando se os certificados terão um certificado ou algo assim. Francisco, não existe nenhum certificado de LGPD no mundo hoje. Não tem nenhuma empresa no mundo, nada oficialmente reconhecido que ateste que você está em compliance com a LGPD. Existe um ISO que eu sei, aqueles ISO 9000, não sei o que lá, tem um ISO número tal, que eu não sei de cabeça, que ele certifica sobre segurança da informação. Não é ISO de LGPD, mas é um ISO bastante importante para demonstrar que você adota medidas de segurança na gestão das informações, tá? Mas esse ISO não é um certificado de LGPD. Estão perguntando aqui, o blockchain seria uma forma de proteção de dados? Não. Aqui essa pergunta está com 2 assuntos bastante complexos, tá? Porque o blockchain é um grande desafio para a proteção de dados. Eu não queria parar para explicar o que é blockchain. Aliás, eu dei aula sobre isso ontem na PUC, mas é um assunto bastante polêmico que eu vou perder aqui 20 minutos para debater esse assunto e a gente não tem tempo.
e não vale, não é que não vale, óbvio que vale, eu adoro esse assunto, mas não dá tempo, né? E não é o nosso assunto hoje. Mas blockchain não é uma forma de proteção de dados, então a sua pergunta está respondida, só não vou conseguir explicar o porquê, porque não dá tempo. A lei Jane está perguntando, a lei funciona como uma prestação de contas a essa autoridade por possuir dados de terceiros? Lei Jane, a lei, ela determina, por exemplo, o princípio da transparência, né? Então, e também tem o princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, essa prestação de contas, ela é obrigatória agora, com base na lei, tá? E a transparência também. Você tem que tratar dados de forma transparente, não pode ser obscuro, não pode ter aquela cláusula genérica falando, eu posso fazer o que eu quiser com os dados. Você tem que estabelecer uma finalidade, você tem que falar, olha, eu vou tratar os seus dados para defender você como meu cliente no meu escritório no processo judicial contra a Vivo. Eu não vou repassar os seus dados para o meu corretor de seguros para ele te ligar para te oferecer um seguro de carro. Isso não pode. Então, tem que haver transparência, mas não é uma forma automática de prestação de contas para a ANPD, que você está falando na autoridade. A ANPD, ela pode fiscalizar qualquer agente de tratamento de dados. Ela pode bater lá na porta do seu escritório e falar, olha, eu recebi uma denúncia que você está fazendo isso, aquilo. Me demonstra o que você está fazendo? E ela pode pedir alguma investigação, mas não é necessariamente uma prestação de contas a essa autoridade, mas isso pode ocorrer. A Neuza está perguntando, nos processos eletrônicos ainda estão sendo feitas essas adequações? Com certeza, tem muita coisa ainda a ser feita, e eu te garanto que nem 10% das empresas, dos agentes de tratamento estão adequados. Mas está mudando muita coisa. Não sei se vocês viram, o WhatsApp e o Facebook recentemente nos notificaram de que eles estão alterando, né, bastante coisa por causa da LGPD. Então, eu recebi um monte de e-mail nos últimos dias de um monte de aplicativo que eu uso falando que eles estão alterando sua política de privacidade. Para quê? Para ficar mais transparente, para ficar com uma finalidade mais definida, para você entender melhor aquilo que está sendo feito com os seus dados. Isso é um dos objetivos primordiais da lei. A Ilza fez a pergunta da nuvem, já respondi. A Karina está falando que a lei vai acabar com os famosos venda de cadastro, troca de cadastro entre empresas. Karina, esse é um dos objetivos da lei, né? Os dados serem tratados eminentemente como mercadoria. Agora que isso vai acabar, não tem garantia nenhuma, né? Mas é um dos objetivos. Isso não vai ser mais lícito, né? No mínimo, vai ser um ato ilícito. Então, para mim é ótimo, porque eu acho que esse tipo de prática é terrível. Isso não ajuda ninguém e só dá dinheiro para meia dúzia de pessoa mal intencionada e ficam perturbando a nossa vida com essas ligações e com essas mensagens chatíssimas e insuportáveis. Em tese, todo o processo em segredo de justiça é público, os acessos pessoais acabam, de certa forma, expostos. Tem alguma mudança visando esses casos? Tiago, todo o processo em segredo de justiça não é público, né? Eu acho que o raciocínio é o oposto. O processo em segredo de justiça, ele é em segredo. Só tem acesso a ele as partes cadastradas e os serventuários que estão processando que estão acessando aquele processo, né? Então, se houver algum incidente de segurança com essas informações, isso é um ilícito que já está previsto hoje. Você violar segredo de justiça já é ilícito hoje, sem LGPD, e vai ser um ilícito também com LGPD. A Vanessa está perguntando se precisa assinar um NDA, né? O NDA, para quem não sabe, é basicamente aquele contrato de confidencialidade, o Non-Disclosure Agreement, né, que a gente diz em inglês. Acho que NDA é muito importante, independente de LGPD, mas aí vai depender do caso, não é fundamental. Tá? Marcelo está perguntando,
mandar mensagem via WhatsApp para o cliente sem a sua autorização se enquadraria na LGPD? Marcela, a sua pergunta é muito difícil de responder em tese, porque a gente tem lá o legítimo interesse na LGPD, que pode permitir enviar uma mensagem para o seu cliente com algum objetivo de prospecção, mas aí tem uma série de requisitos, uma série de questões que tem que fazer isso bem assessorado, bem pensado, bem documentado, tá? E isso se enquadra na LGPD com certeza absoluta. O João está falando que desenvolve software e tem uma empresa de comunicação digital. João, sinto informar que você vai ter que se adequar, porque as suas empresas são um dos ramos mais afetados pela LGPD e é muito importante que você se adeque para evitar problemas no futuro. Revisão contratual é fundamental. Enfim, tem responsabilidade sobre isso? O João está perguntando. Com certeza absoluta, você tem muita responsabilidade. Você não precisa parar o que você está fazendo, tá? A LGPD não vai tornar a sua atividade ilícita, não vai te tornar um criminoso, mas é fundamental que nessa sua atividade você faça algum tipo de adequação, que você tome alguns cuidados para evitar problemas, não só com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas com os clientes, porque as pessoas têm uma série de direitos que podem exercer na LGPD que podem impactar na sua atividade. Tá? O Rafael mandou aqui. O Rafael acho que não perguntou, né? Ele está complementando, fez várias observações interessantes com as quais eu concordo. O Márcio Henrique está perguntando como ficariam as empresas de cobrança que compram dívidas. Márcio, é o que eu falei no início e acabei de falar também para o João. Essas empresas elas não são declaradas ilegais no momento que a LGPD entrar em vigor. Você pode se subrogar numa dívida, né? Isso está previsto no Código Civil. É possível você comprar crédito agora. Isso vai ter que ser feito com uma série de critérios, com uma série de cuidados, né? E uma necessidade de cautelas para evitar, por exemplo, o tratamento de informações excessivas. Tem uma das coisas que eu não falei que é importantíssima. A lei diz que você só pode utilizar as informações pessoais essenciais para aquela atividade de tratamento. Você não pode utilizar mais do que o necessário. Então, quando você for fazer essa operação de compra de dívida, você só pode utilizar ali o CPF, o nome, o endereço, entendeu? Se você comprar essa dívida aqui com um monte de informação pessoal do filho, da papagaio, do periquito daquela pessoa, pode-se entender que essas informações são excessivas, não são essenciais para aquela atividade que é cobrança de dívida e você tem algum ilícito. Tá? O João está perguntando se pode usar o microfone. Eu não me oponho, mas nós temos uma moderação aqui e eu não quero me sobrepor à moderação, se for... Pode perguntar, professor. Só não pode ficar uma coisa assim, todo mundo perguntando só no microfone, senão fica uma coisa meio maçante. Mas se você não se opõe, pode perguntar sim. Opa, posso perguntar então? Claro. Então vamos lá, professor. Minha pergunta é bem específica mesmo. Eu tenho 3 empresas, né? E uma delas é uma empresa de comunicação digital. Eu também sou estudante de Direito também, tá? Do curso de Direito. E uma delas é a empresa de comunicação digital. Como é que funciona? Ela, na verdade, eu tenho N empresas, entre faculdades, enfim, outros softwares também que usam a minha plataforma para realmente enviar mensagens e e-mails, né? Mensagens de SMS, com pesquisas de agenda, de consultórios, né? Mensagens de cobranças e tudo mais. Então, na verdade, quem envia, o meu cliente usa a minha plataforma só para enviar esse tipo de mensagem e e-mail. E nesse caso eu também tenho responsabilidade sobre isso, eu tenho uma responsabilidade, sei lá, solidária sobre isso, entendeu? Eu também tenho que fazer algo para que o que a gente chama hoje de opt-in, né? Que seria perguntar ao usuário se a gente pode ou não enviar esse tipo de mensagem para ele, porque nos Estados Unidos já funciona dessa forma, né?
Nos Estados Unidos, para você enviar uma mensagem hoje para qualquer destinatário, você tem que ter uma autorização dele. Seja uma confirmação via tráfego de SMS ou uma por escrito, né? Se você mandar uma mensagem hoje para qualquer pessoa que não seja dessa forma, você pode ser multado, enfim, né? Tem uma sanção aí sobre isso. Tá, vamos lá, João. Porque, na verdade, desculpa, porque na verdade eu já faço isso para atender às determinações americanas, né? Porque eu envio mensagens para os Estados Unidos também, entendeu? Então eu queria saber se eu vou ter que criar esse mesmo molde aqui no Brasil, né? Tá. João, duas questões distintas aí que você falou. Primeiro com certeza, você, nessa atividade que você fala, você funciona como um agente de tratamento de dados e você se enquadra na LGPD. Então, você tem que se adequar à lei brasileira, isso eu não tenho dúvida alguma. E segundo você falou, nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm um nível de proteção de dados muito inferior à LGPD, nem se compara. Os Estados Unidos é uma piada com relação à proteção de dados, se comparado à Europa e à nossa lei que vai entrar em vigor esse mês, tá? Os Estados Unidos é um ambiente muito mais desregulado quando o tema é proteção de dados, tá? Então, essa questão do opt-in e opt-out, isso existe na Europa. Na Europa, para você mandar essas comunicações, essas mensagens, você tem que ter o consentimento da pessoa, porque tem também regulamentação para envio de comunicação eletrônica na Europa. Entendeu? Os Estados Unidos é muito mais flexível, muito mais desregulado, e um dos grandes debates que se trava hoje nos Estados Unidos é a existência de uma lei geral de proteção de dados. O que tem nos Estados Unidos hoje é o CCPA, que é a lei californiana de proteção de dados, tá? Existe uma lei na Califórnia, que só vale na Califórnia. Então, o que você está falando provavelmente deve ser porque a empresa nos Estados Unidos deve ter a sede na Califórnia, deve ter um servidor na Califórnia, e recentemente essa lei californiana entrou em vigor. Então, provavelmente é isso. Mas os Estados Unidos, como federação, como país, não tem uma lei geral de proteção de dados, tá? E você vai ter que se adaptar, quer dizer, você vai ter que se adaptar, é uma opção sua, né, João? Cada um faz o que quer da vida, né? Mas eu sou suspeito para falar, eu acho que é muito importante fazer a adequação do seu negócio a essa nova lei, tá? Eu botei no chat, gente, meu e-mail, meu perfil no Instagram. O tempo não vai dar, né? Porque a gente já está com o tempo estourado aqui. O assunto é muito polêmico, gente. A lei ainda não entrou em vigor, então tem muita discussão ainda. Tem muita questão não respondida, mas o que eu acho que é mais importante é essa mudança de consciência com relação ao tema proteção de dados, essa mudança cultural. A lei prevê uma mudança cultural no Brasil também, isso é um objetivo nobre, que eu acho. E, enfim, eu sei que tem gente que não gosta da lei, tem muita gente que acha que a lei é uma pedra no sapato. Vai aumentar custo? Vai. Vai haver necessidade de trabalho? Vai. Agora, para você cumprir lei ambiental, não tem custo também? Você fazer reciclagem não custa dinheiro? É muito mais barato eu jogar meu lixo pela janela, não é? Mas não é desejável jogar o lixo pela janela. É interessante fazer uma coleta seletiva, reciclar. Isso tudo custa dinheiro. Por quê? Para viver num ambiente mais saudável. A mesma coisa, gente, com proteção de dados. É mais barato não ter regulação nenhuma, é mais barato sair roubando o CPF e acessando dados de todo mundo, repassando. É muito mais simples, não custa nada. Agora, será que é esse o ambiente que a gente quer viver? A lei já deixou claro que não. O recado que nós temos é que não é mais esse ambiente que a gente quer. Tá? Para terminar a minha fala aqui, gente, porque eu não gosto de passar do tempo, e eu não gosto de passar do tempo em respeito a vocês, porque eu acho que tem gente que tem outros compromissos, pode ter uma aula, alguma coisa que estava marcada até 7 horas, eu não me incomodo de ficar aqui a hora que for. Eu falo isso que eu não gosto em respeito ao pessoal que está assistindo. A Bia está perguntando o que precisa fazer para ser um DPO. DPO, para quem não sabe, é o encarregado de proteção de dados, que está um cargo previsto na LGPD. Bia, eu acho que você tem que fazer um curso, tem um monte de curso interessante, inclusive, agora eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, lá na ESA, a gente já deu 2 cursos de DPO que foram lotados, e a gente vai abrir um terceiro em breve, tá? Mas tem curso de DPO na FGV,
tem um monte de curso de PO online que eu sei, enfim, procura um curso que você goste, eu posso te indicar o da ESA, porque eu coordeno esse curso, então eu, com modéstia à parte, acho ele muito bom, não sou só eu que dou aula lá, tem mais 4 professores maravilhosos comigo, e procurar uma formação acadêmica, ler bastante, e se informar, e é isso. Olá, boa noite a todos. Eu sou Larissa, coordenadora da ESA Leopoldina. Primeiramente, quero agradecer ao professor Rodrigo por ter aceito o nosso convite em estar aqui com a gente. Esse que é um tema tão em voga no momento, né, que está tão em alta, e os escritórios de advocacia, como temos aqui muitos advogados e futuros advogados, precisam estar adequados, né, à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, muito obrigada mais uma vez, professor. Quero agradecer também a presença de todos que estiveram com a gente essa noite. E lembrar vocês que na próxima terça, já deixo aqui o convite para a próxima terça virtual, que será uma aula com a professora Adriane Barbosa, que também é professora da Uniswan. Hoje temos muitos alunos aí da Uniswan assistindo com a gente essa aula, que ela vai falar a respeito de execuções e efetividade no processo de trabalho. Então já fica aí o convite para todos vocês e agradeço mais uma vez a presença do professor Rodrigo aqui com a gente hoje. Boa noite a todos. Eu que agradeço.